tudo, nós vamos começar com o Wagner dando... Acho que nem precisa mais. Precisa para ficar... Cada vez são alunos diferentes, cara. Hein? Mas tem lá fora, Alunos né? são diferentes a cada vez. Wagner, deixa de preguiça, vai trabalhar. Vamos lá. O cara do Chile não ligou, não? O cara do Chile deu notícia. O cara do Chile deu notícia. Não tenho certeza. Não entendi. Tá olhando. Bom dia, então, gente. Vamos começar a nossa semana. O horário, ele está fixado ali fora, mas para os que passaram direto, então nós temos uma sessão de aula de 9 às 10h15, depois um intervalo para o café, e a segunda de 10h45 ao meio-dia, tá? Então são 2 aulas expositivas, almoço, até 1h30. 1h30 começa a sessão de trabalho em grupo. Então, durante a manhã, a Maria vai dividir vocês em grupos de 10 pessoas, por aí mais ou menos, 12. Vocês vão ocupar essas salas que estão aqui nesse andar, exatamente do outro lado aqui desse auditório. Os nomes vão estar nas portas. E a intenção é que vocês socializem, né, as soluções, as tentativas de soluções dos problemas que nós vamos apresentar. Frequentemente a quantidade de problemas é maior do que o tempo que vocês têm para tentar a solução. Então faz parte também escolher esse aqui, parece mais interessante, eu já tenho alguma ideia para este outro. E na última sessão, que começa às 3h15, então nós retornamos a esse auditório e aí o palco aqui fica dedicado a vocês. Então, cada grupo vai apresentar o que conseguiu fazer, ou mesmo até o que não conseguiu fazer, para que as soluções corretas ou não sejam discutidas com todos. Aqui é uma parte muito rica, né, dessa nossa atividade. E, evidentemente, nem cada dia, né, uns 2 ou 3 grupos vão poder se apresentar, mas a ideia é que até o final da semana, até o final desta atividade, todos tenham participado pelo menos uma vez aqui na exposição, né, na resolução dos problemas. Então, sem mais, acho que nós podemos começar. Primeiro, nós vamos ter o professor Elon com a aula inaugural, né, de um assunto importantíssimo, que é a questão da proporcionalidade, e depois aí eu vou dar a segunda aula sobre problemas do primeiro grau. E amanhã? Amanhã, bom, o horário está lá, amanhã, então nós vamos ter probabilidade, não é? Não é combinatória? Então amanhã é uma aula de combinatória e segue-se uma aula de aritmética. Importantíssimo também. Bom, vamos começar logo. Ok. Normalmente, essas atividades são dedicadas a matérias do ensino médio. Entretanto, certa vez, alguns anos atrás, foi se acumulando o número de pedidos para que a gente tratasse também de alguns assuntos do ensino médio, e terminou que a gente cedeu. E escrevemos esse livro, Temas e Problemas Elementares, que trata de alguns tópicos, dos tópicos mais relevantes de ensino de 7ª, 8ª série. Sei lá, esses números agora mudaram, né? Mas por aí, os 2 últimos anos do ensino fundamental. E nós vamos começar com essa noção de proporcionalidade e porcentagem.
A noção de proporcionalidade, sem dúvida alguma, é a noção mais importante da matemática elementar. Inclusive no dia a dia, é costume as pessoas dizerem, quando uma certa grandeza depende de outra, de tal modo que cresce com a outra, dizer, essa aqui é proporcional a isso. Frequentemente a gente vê isso, é proporcional. Não é proporcional. Proporcionalidade é uma dependência específica que nós vamos esclarecer agora. E a proporcionalidade, e essa mania de associar tudo que cresce em função de outra grandeza como sendo proporcional a essa outra grandeza, conduz a resolver os problemas por regra de 3. Muitas vezes a regra de 3 não se aplica, porque a regra de 3 só se aplica a grandezas proporcionais. Tá certo? Então vamos, sem mais delongas, esclarecer esse conceito. Então, suponhamos que se tenha 2 tipos de grandeza, um tipo de grandeza x e um tipo de grandeza y. Por exemplo, x pode ser o tempo, y pode ser a distância. O móvel percorre uma distância y no tempo x. Então, x pode ser uma mercadoria, uma quantidade de mercadoria, e y pode ser o preço, e assim por diante. O importante é que y e x estejam relacionados de tal modo que a cada valor de x corresponda um valor de y. Então, nesse caso, a gente diz que y é uma função de x. Bom, em que circunstâncias, sob que condições nós afirmamos que y é proporcional a x? O que significa dizer isso? Que y é proporcional a x. São 2 condições. A primeira é a seguinte: quanto maior for x, maior será y. Quer dizer, ou seja, se x é menor do que x', então o y que corresponde a x é menor do que o y que corresponde a x'. Ou seja, o f de x é menor do que o f de x'. Nesse caso, a gente diz que y é uma função crescente nós vamos ver em alguns exemplos que essa tendência de achar que, sendo y uma função crescente de x, já assegura que y é proporcional a x, é uma tendência equivocada e que a gente tem que aprender a distinguir quando é que é e quando não é. Isso vai ser dado pela segunda condição. A segunda é a seguinte: se x corresponde a y, e C é qualquer número, vamos nos limitar, nesse pequeno estudo aqui, a considerar grandezas que são representadas, que são medidas por números positivos. Existem grandezas que necessitam números negativos para serem medidos, né? A gente sabe, temperatura, por exemplo, altitude em relação ao nível do mar, pode estar abaixo ou acima. Esse é qualquer número positivo. Então, ao Cx vai corresponder ao Cy. Ou seja, em linguagem matemática mais precisa, f de Cx é igual a C vezes f de x.
Quer dizer, quando eu multiplico x por c, o f de x, o y fica também multiplicado por c. Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha duas retas paralelas no plano, digamos, R e S. E para ajudar o meu raciocínio, eu vou tomar uma terceira reta que não é paralela nele. Eu digo, vou ajudar o raciocínio, porque logo em seguida nós vamos ver que essa reta T vai ser dispensável, pode ser. Então, X representa um comprimento de um segmento na reta R. E Y representa a área de um paralelogramo formado tomando os outros dois lados paralelos àquela direção T que eu mencionei. Então, isso me dá uma correspondência que a cada x, a cada comprimento x, corresponde uma área y. É claro que essa área y não vai depender da posição onde eu tomei os pontos extremos do segmento x. Em qualquer posição que eu tomar, a área vai ser a mesma, porque eu vou ter um paralelogramo com a mesma base e a mesma altura. Então, isso aqui é uma função que, evidentemente, se x for menor do que x', então o y vai ser menor do que o y'. Isso é claro, porque se x for menor do que x', significa que eu tenho o x' é um segmento que tem um comprimento maior do que x, então o paralelogramo de base x' contém propriamente o paralelogramo de base x, portanto sua área é maior. Além disso, e aí é que está um ponto crucial, eu tenho que verificar que se eu multiplicar a base x por um certo número positivo, tomar uma base c vezes maior, c vezes x, se isso corresponde, o paralelogramo correspondente terá a área também c vezes maior. Não vale dizer sim, porque aí eu tenho a fórmula da área do paralelogramo, que é a base dos autores. Não, vamos adotar um ponto de vista ingênuo, faz de conta que eu não sei isso. Que de resto, para você saber que a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, você precisa saber disso antes. Isso é um passo essencial para poder concluir. E no livro mais famoso e mais clássico de toda a geometria, que é Os Elementos de Euclides, se vocês se deram ao trabalho de olhar o livro Os Elementos de Euclides, vocês nunca vão ver uma frase que diga assim, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Não existe isso. A área de um paralelogramo é o comprimento da base vezes a altura. Isso não está lá. O que Euclides diz é o seguinte: dois retângulos que têm a mesma altura estão entre si assim como suas bases. Quando ele diz estão entre si assim como suas bases, ele está dizendo que as áreas são proporcionais às bases. E então, essa é a fórmula, entre aspas, que naquela época não se usava fórmula, para obter a área do retângulo. Seja como for. Isso aqui é uma indagação. Essa indagação fica fácil de ser constatada, respondida, portanto, constatada positivamente, se C for igual a 2. Se X, se o paralelogramo de base X tem uma área Y, então o paralelogramo de base 2x vai ter, naturalmente, uma área 2y, porque eu coloco
o x, outro paralelogramo de base igual a x ao lado dele, e eu vou obter não só de mesma área, mas até congruentes, se as bases tiverem o mesmo comprimento. Então, é fácil, é óbvio que f de 2x é igual a 2 vezes f de x. E do mesmo modo, f de 3x é igual a 3f de x, etc. F de nx é igual a n vezes f de x, se n é um número natural. Aí entra em ação um fato que é chamado o teorema fundamental da proporcionalidade, que é o TFP. Para os mais antigos, antigo nisso, né, a sigla TFP tinha uma conotação pejorativa, que era tradição, família e propriedade, que era uma sociedade extremamente reacionária, numa época conturbada da política brasileira. Mas esse tempo já passou, o TFP significa o Teorema Fundamental da Proporcionalidade. O que é que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte: se f de nx é igual a nf de x para todo n natural, então a f é crescente, então f de cx é igual a c f de x para todo c real positivo. Qual é a importância desse fato? A importância desse fato é de natureza eminentemente prática. É fácil a gente verificar que é ou que não é, que f de 2x é igual a 2f de x. Mas, se você quiser verificar se f de raiz quadrada de 2 vezes x é igual a raiz quadrada de 2 vezes f de x, vai ter que suar. Não é fácil. Né? Multiplicar por 2, por 3, a gente põe um x ao lado do outro, ou 2x ao lado um do outro, mas raiz de 2x é complicado. Então, isso vale do Teorema Fundamental da Proporcionalidade, que está demonstrado no livro Matemática do Ensino Médio, volume 1. Não se trata de fazer isso para alunos do ensino fundamental. A gente simplesmente diz que isso é verdade, pronto. Né? Tem que acreditar. Magister Dixit. Né? Outros exemplos, o exemplo que é bastante educativo é o exemplo da caderneta de poupança. Quer dizer, o seguinte: se você tem um capital X por um mês, na poupança, esse capital X, dependendo do juro daquele mês, vai render um certo valor Y ao final do mês. Esse valor, se o mês está fixado, é um mês, esse valor Y é proporcional a X. É uma grandeza proporcional a X. Porque se eu tiver 2x, se X rende Y no final do mês, 2x vai render 2Y, e não é difícil de se convencer disso, porque se eu aplicar 2x é a mesma coisa que eu ir no banco e botar 2 pacotes. Esse aqui tem X, esse tem X. No fim do mês, esse X resolve Y, o outro é igual a ele, tem que gerar outro Y também, então dá 2Y, não tem como. É claro que nesse exemplo não tem sentido eu pensar em raiz de 2x, né? O π vezes x, ou número irracional vezes x, não tem, mas tem números racionais, frações racionais. Ok? Então, isso é um outro exemplo de proporcionalidade. Então, y é f de x, é uma proporcionalidade.
E aqui ocorre uma circunstância que é educativa, que é mostrar um caso em que não há proporcionalidade. Se, em vez de fixar o mês, eu deixar o X fixo e fizer o tempo variável, quer dizer, se o meu capital X, que eu investi com rendimento, e mesmo que eu imagine que os juros permaneçam fixos, não vai mudar o juro. Se o tempo é variável e X fixo, aí o Y vai ser uma função só do tempo, porque o X é de X e de T, mas o X eu considero fixo então do tempo. Aí já não há mais proporcionalidade. Aí não há mais proporcionalidade, porque se eu puser 2T, F de 2T, em vez de um mês eu puser 2 meses, o meu rendimento, mesmo supondo que os juros se mantenham fixos, depois de 2 meses o meu rendimento deve ser mais do dobro do que do F de 2x, é maior do que 2f de x. 2f de t, desculpe. Porque, é claro, no segundo mês eu já estou calculando os juros sobre um capital maior, que é o capital que cresceu do primeiro mês para o segundo. Então, aí não há proporcionalidade. A função que se aplica nesse caso não é proporcionalidade. Depende, pode ser uma progressão geométrica, pode ser uma função exponencial, dependendo de como é que os juros são calculados. Bom, seja como for, se f é uma proporcionalidade, quer dizer, é uma função que tem essas duas propriedades aqui. Primeiro, que ela é crescente, é uma função crescente de x, e segundo, que quando eu multiplico x por uma constante, o f fica multiplicado pela constante. Então, essa função tem uma expressão extremamente simples, porque se eu olho para f de x, isso é a mesma coisa que f de x vezes 1, claro. X é x vezes 1, todo mundo sabe disso, né? Bom, mas aí eu olho para o x como sendo esse número aqui que multiplica. E o x daqui está tomando... o 1 está desempenhando o papel do x e o c e o x está desempenhando o papel do c. Então, quer dizer, se eu multiplico 1 por a quantidade de x, o f fica multiplicado. Ok? Está claro isso? Eu olho para o f de x como x vezes 1. Então, isso significa que eu tinha o f de 1 e multipliquei 1 por x. Então, o f fica multiplicado por x também, por causa da proporcionalidade. Aí, esse f de 1, eu represento pela letra K, chama-se o fator de proporcionalidade. Esse fator de proporcionalidade, eu escrevo ele na frente do x, então fica que o f de x igual a k vezes x. Então, essa é a expressão da proporcionalidade. Toda função que é uma proporcionalidade é uma função linear, quer dizer, uma função que leva cada x em kx, onde k é uma constante chamada o fator de proporcionalidade. Isso faz com que um grande número de autores, principalmente nos livros mais recentes de matemática que são utilizados no ensino no Brasil, utilize esta expressão como uma definição de proporcionalidade. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma constante k tal que y é igual a kx. Do ponto de vista matemático, essa definição é absolutamente correta.
porque as proporcionalidades são funções desse tipo. Do ponto de vista de aplicação, de utilidade da matemática no dia a dia, nos problemas de geometria, nos problemas de vários tipos, essa definição introduz uma complicação adicional, que é o seguinte: para saber se uma função é ou não é uma proporcionalidade, eu tenho que conhecer o K primeiro. Por exemplo, aqui, qual seria o K? O K, se você tem uma função desse tipo f de x igual a kx, o K é simplesmente o valor de f no 1. Porque se eu fizer x igual a 1, fica f de 1 igual a K. O que é o K aqui? O K é a área de um paralelogramo cuja base mede 1 e que tem essa altura aqui. Aí, como a gente sabe, a posteriori, que a área do paralelogramo é a base vezes a altura, a gente percebe que esse K é a área de um retângulo que tem a base 1 e a altura K. Portanto, K é a distância entre essas duas retas aqui. Não é isso? Mas em outros problemas, principalmente nos problemas tão frequentes como que a gente usa o teorema de Tales, né? Toda paralela a um lado de um triângulo determina dois triângulos que são semelhantes ao triângulo. Toda paralela a um dos lados do triângulo determina um triângulo que é semelhante ao triângulo original. E então, se é semelhança, aí a gente tem as propriedades, a proporcionalidade dos lados, a igualdade dos ângulos, etc. E a gente resolve problemas. Nesses problemas em que a gente usa a proporcionalidade, o fator K nunca aparece. Graças a Deus. Porque esse K seria quociente de 2 senos. Em geral, quando as pessoas estudam isso, não estudaram trigonometria. Então, em um grande número de problemas, o K não aparece. E outros problemas, não, o K é normal. Por exemplo, se você vai comprar batata, cada quilo de batata custa K reais, X quilos custa KX. Então, o K aqui é fundamental. Você tem que saber quanto é que custa um quilo de batata para saber quanto é que custa o peso de batata que você comprou. Então, essa é a noção de proporcionalidade. Em resumo, a proporcionalidade é uma correspondência entre dois tipos de grandezas. Correspondência essa que cumpre essas duas condições aqui. Primeiro, quanto maior for x, o maior tem que ser o y, ou seja, o y tem que ser uma função crescente de x. A segunda propriedade é que quando eu multiplico x por um número, o y fica multiplicado por aquele número. Repito, os livros todos atualmente descrevem a proporcionalidade como sendo uma função do tipo f de x e kx, o que está absolutamente correto do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista de utilidade perde bastante, porque requer que a gente conheça o k. Em vários problemas o k é irrelevante, como por exemplo problemas que se referem à lei de Tales, teorema de Tales. Havia um livro muito antigo no Brasil, livro antiquíssimo, de um autor chamado Antônio Trajano. Esse autor, eu tenho inveja imorredora dele, porque ele é um cara cujo livro, eu tenho uma edição dele que é a 84ª edição do livro dele. Eu sei que eu não vou viver o suficiente para ver a 84ª edição dos meus livros, mas mesmo depois de morrer, eu acho que meus filhos e netos e bisnetos jamais vão ver o 84ª. Então, o Trajano é o meu ídolo. O Trajano tem uma definição de proporcionalidade que, aliás, lá pelas últimas edições dele, essa edição que eu me referi já não está mais assim, foi modificada.
foi modificada porque ele estava morto, coitado, não podia fazer nada, as pessoas iam publicando, a moeda ia mudando, os problemas se referiam à moeda tinham que ser atualizados. A ortografia ia mudando também, maldita ortografia mudando. E não existe mais prova de imbecilidade de um povo do que essas mudanças ortográficas frequentes. Quando foi que houve uma mudança de ortografia na língua inglesa? Eu acho que no tempo da Rainha Elizabeth I, talvez, ou Henrique VIII, não sei. Quando foi que houve uma mudança de ortografia da língua alemã? Quando foi que houve uma mudança de ortografia no espanhol? Não houve. Agora, os brasileiros querem viajar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita a Lisboa, tudo por conta do governo, a gente vai, se reúne lá no Congresso e tira o circunflexo, tira o acento agudo, tira o trema, tá? Aí todo mundo, aí os editores adoram, principalmente os editores de dicionário, publicam novas edições agora com as novas ortografias, todo mundo tem que comprar, os professores ficam arrancando os cabelos, os alunos desesperados, e os editores felizes, porque os editores de dicionário, os editores de livros didáticos não, porque os livros ficam obsoletos, né? Bom, deixa para lá. Eu já me perdi, não sei mais nem onde é que eu estava. Quando eu começo a falar mal dos outros, é terrível. Ah, sim, o Trajano, eu estava falando do Trajano, estava falando bem do Trajano. Por isso que eu esqueci. Se eu estivesse falando mal, eu não ia esquecer. Trajano, as definições iniciais do livro dele eram corretas. Ele dizia assim, duas grandezas se chamam proporcionais quando elas estão relacionadas de tal modo que a todo múltiplo de uma corresponde o mesmo múltiplo da outra. Ele aí diz assim, quando se multiplica uma dessas grandezas por um número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número. Aí ele diz, isso é a proporcionalidade direta. Que existe também a proporcionalidade inversa, que quando você multiplica uma grandeza por um número, a outra fica dividida por esse número. Então, nós vamos falar um pouco da proporcionalidade inversa, enquanto que a proporcionalidade direta é dada por essa forma, que eu repito, é absolutamente correta e útil em problemas de natureza aplicada, problemas de geometria, problemas de vários tipos de problemas que aparecem proporcionalidade, essa fórmula não serve porque ela pressupõe que você já saiba o K. E às vezes é difícil de calcular o K e um grande número de vezes esse K não interessa. O que interessa é que quando você multiplica o X por um número, o Y fica multiplicado pelo mesmo número, como dizia o velho Antônio Trajano. Então tem a proporcionalidade inversa também. A propósito, algumas dessas coisas sobre as quais eu estou falando estão aqui nesse livro. Eu digo algumas dessas coisas, que o livro contém mais coisas do que eu estou dizendo e menos coisas do que eu estou dizendo também. Não contém essas maledicências, esses comentários metidos a engraçado e tudo. Mas eu queria dizer o seguinte, por favor, leiam esse livro. Esse livro foi escrito com muito carinho por 4 pessoas, uma das quais não está mais entre nós, o nosso querido amigo Morgado, que faleceu. Mas esse livro foi escrito com muito carinho, escrito com o professor em mente. Então, por favor, leiam que vocês vão gostar. Tenho certeza que vão gostar. Então, proporcionalidade inversa. Proporcionalidade inversa é assim, você tem uma grandeza Y que depende da grandeza X. De tal modo que quando X é menor do que X', então o Y é maior. Se o X corresponde ao Y, e se o X' corresponde ao Y', a primeira condição é essa, se X é menor do que X',
então o y' é menor do que o y. Quer dizer, quanto maior o x, menor o y. E a segunda condição, isso só não basta, a segunda condição é que quando você multiplica o x por um número, se x corresponde a y, então ao cx vai corresponder 1 sobre cy. Então, de forma resumida, uma proporção, y é inversamente proporcional a x quando y é diretamente proporcional a 1 sobre x. Então, quer dizer o seguinte, se esse y é igual a uma constante vezes 1 sobre x. Ele é proporcional a 1 sobre x. Então, isso significa dizer que y é igual a k sobre x. Essa é a fórmula da proporcionalidade inversa. Exemplos de situações em que você tem proporcionalidade inversa são fáceis de dar. Por exemplo, se você duplica a velocidade, o tempo, se você quer, se um móvel se desloca de um ponto A até um ponto B sobre uma reta, por exemplo, se ele quer chegar de A até B com velocidade constante, se você duplicar a velocidade, você reduz o tempo pela metade. Então, o tempo para chegar para uma quantidade fixa, uma distância fixa, o tempo de A até B é inversamente proporcional à velocidade. Certo? Isso é porque a gente tem a fórmula clássica, né, que o espaço percorrido é igual à velocidade vezes o tempo, então o tempo é igual ao espaço percorrido dividido pela velocidade. Então, o tempo é inversamente proporcional à velocidade, uma vez que esteja fixado o espaço. Nesse caso, o espaço é o fator de proporcionalidade. Quer dizer, todas essas noções gerais, elas conduzem a um processo milenar, uma das coisas mais antigas da matemática, que é a regra de 3. A regra de 3 é um modelo, é um algoritmo, é um processo prático de resolver problemas relativos à proporcionalidade. E aqui o livro, logo na primeira página, apresenta um problema que é um problema bem, eu diria, prosaico, bem tradicional, que é uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. É claro que asfalto não existia há um milênio, né? Mas, recentemente, eu bisbilhotando aqui na biblioteca do INPA, eu vi um livro maravilhoso que se chama História da Matemática Elementar. Infelizmente, esse livro está em alemão, não foi traduzido para uma língua mais conhecida da gente aqui, mas eu fui forçado a estudar alemão a certa época da minha vida, de modo que eu consegui ler. Aí eu vi uma coisa interessante. Tem assim, problemas da Idade Média. Aí tem um cara, o autor do livro, como é característico dos autores alemães, eles se debruçam sobre um problema e vão até o fundo daquilo, né, com todos os detalhes, minúcias e tal. Ele fazia uma coletânea de problemas de matemática da Idade Média. Qual não foi a minha surpresa? Os problemas de matemática elementar da Idade Média são os problemas que a gente vê na escola hoje em dia, não mudou nada. Claro, mudou sim, mudou, não tem um problema assim, tipo asfaltou uma estrada, não tinha isso, né? Mas o tipo de problema era o mesmo, quer dizer, não mudou muito a matemática elementar daquele tempo para cá. Bom, então, uma regra de 3 clássica aqui. Uma firma de engenharia asfaltou
uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. A pergunta é, quantos dias seriam necessários para essa mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros? É claro, isso é um problema. Aqui não estou querendo ensinar isso a vocês, eu estou apenas comentando sobre coisas que a gente vai passar para os meninos e meninas, né? Então está dito aqui o seguinte, 3 métodos são geralmente utilizados para resolver problemas desse tipo. O primeiro método é o chamado método direto. Esse método direto é o seguinte, se você pode resolver um negócio de cabeça razoavelmente, facilmente, para que complicar? Escrever a fórmula, né? Para que complicar? Se x mais y é igual a 3, quanto é 2x mais 2y? Não precisa escrever nada. X mais y é igual a 3, 2x mais 2y é 6. Quer dizer, é sempre assim, o método, se tiver uma solução que está assim na ponta da língua, essa solução é preferível. No caso aqui, esse método chamado método direto é aplicável apenas quando os dados são números fáceis. Como 54 é 1 vezes e meia 36, 54 é 36 mais a metade de 36, então o número aqui tem que ser 14 mais a metade de 14, portanto tem que ser 21. Isso é o método direto. O outro método é o método que se aplica em situações que não são tão óbvias assim, mas que eu acho que é o meu método favorito, que é o método de redução à unidade. O método de redução à unidade é o seguinte, a gente escreve aqui, quilômetros e dias. Então está dito que com 36 quilômetros foram necessários 14 dias. Então, o método de redução à unidade se faz o seguinte, então eu divido isso aqui por 36, fica 1. Então eu reduzi a unidade. Então eu divido aqui também por 36, dá 14 sobre 36, não precisa simplificar, deixa 14 sobre 36 mesmo. Depois eu multiplico por 36, multiplico por 54, aqui isso aqui fica 54, então eu tenho que multiplicar esse aqui, 14, 36, vezes 54, que dá 21. Tem um método de redução à unidade. E tem um terceiro método, que é o método mais rápido, mas que quando as circunstâncias vão se complicando, esse método fica mais difícil de utilizar, que é utilizar proporções. Que é o seguinte, 36 está para 54, assim como 14 está para x. Aí você tira o valor de x dá 21. A observação fundamental é que, ao aplicar qualquer desses 3 processos para resolver esse problema, eu estou fazendo uma hipótese, eu estou admitindo uma premissa implicitamente. Eu não estou dizendo, mas eu estou fazendo isso. Qual é a premissa que eu estou admitindo isso implicitamente? É que o número de dias para asfaltar a estrada é proporcional ao comprimento da estrada. Então você tem aqui uma proporcionalidade. Quer dizer, admitindo que não vai chover, que não vai ter greve dos funcionários, que as máquinas não quebraram, que está tudo normal, então, se eu dobrar o comprimento da estrada, o número de dias necessário para asfaltá-la dobra também. Desde que a estrada, ao dobrar o comprimento, não passe por uma curva, por uma descida, essas coisas, ou subidas íngremes, etc. Admitindo em circunstâncias normais, há uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade é a essência da regra de 3. A essência da regra de 3 é a proporcionalidade. Então a gente tem que saber isso. Se você fizer isso na caderneta de poupança com tempo variável, você chega com as conclusões erradas. Ok? Então, mas a regra de 3
ela se aplica em situações mais complexas, que são situações em que você tem... vamos fazer um caso ainda da regra de 3, que é a regra de 3 chamada regra de 3 inversa. É quando se tem uma proporcionalidade inversa. O caso clássico que tem naquele livro alemão, que é da Idade Média, é o problema das torneiras. Você tem... Vamos ver aqui. Bom, problema das torneiras. O problema é o seguinte. Cadê o problema das torneiras? Página 14, né? Página 14. O problema é o seguinte: se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, quanto tempo demorará para esse tanque encher quando uma das torneiras não for aberta? Então é o seguinte: você tem 3 torneiras. E o tempo. 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas. Uma das torneiras não foi aberta, só tem 2 torneiras. Em quanto tempo esse tanque vai ser cheio? Aqui nós temos um exemplo de proporcionalidade inversa, admitindo que as torneiras são todas com a mesma capacidade, né? Se eu dobrar o número de torneiras, o tempo diminui, se reduz à metade. Quer dizer, você tem, quando X, quando o número, ou melhor, se aumentar, primeiro aqui, se aumentar o número de torneiras, o tempo diminui. Mais precisamente, se eu dobrar o número de torneiras, o tempo se reduz à metade. Se eu triplicar o número de torneiras, o tempo se reduz a 1/3 e assim por diante. Então, aqui eu tenho uma situação que é essa. A regra de 3, redução à unidade. Então, eu divido por 3. Então, eu tenho uma torneira. Quero saber quanto tempo uma torneira vai levar. Ao dividir aqui por 3, como a proporcionalidade é inversa, isso aqui deve multiplicar por 3. Então, ao contrário da proporcionalidade direta, na regra de 3 direta, ao fazer uma operação aqui, eu faço a mesma operação do outro lado. Ok? Aqui, ao fazer uma divisão, eu tenho que fazer uma multiplicação aqui. Então, isso aqui fica 6 horas. Mas a minha pergunta é a respeito de 2 torneiras. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui, para ter 2 torneiras. Então, aqui eu tenho que dividir por 2. Ok? Então, a resposta é essa. Bom, aí tem a situação de grandezas direta ou inversamente proporcionais a várias outras. Primeiro, grandezas proporcionais a várias outras. Em geral, uma grandeza depende não só de uma ou outra, mas depende de várias outras. Então, você pode ter uma grandeza X, várias grandezas, X, Y, U, V, etc. Eu vou usar a letra daqui para não complicar. Grandezas proporcionais a várias outras. Vamos considerar um exemplo de novamente a questão da área, depois o volume. Eu tenho
Agora não tem nenhuma... Eu tenho o seguinte, eu tenho um paralelogramo que tem a base x e o outro lado, que não é a altura, é y. Eu tenho que ver a área desse paralelogramo. A área desse paralelogramo, ela depende, é que eu chamo de W, mas eu chamo de A mesmo. Essa área depende do x e depende do y. Essa área é uma função dos dois lados, x e y. Bom, acontece o seguinte, se eu dobrar o x e mantiver o y fixo, eu obtenho aqui outro paralelogramo que é congruente ao primeiro. Se eu triplicar o x e mantiver o y, eu obtenho mais outro paralelogramo igual ou congruente ao primeiro. E se eu multiplicar por n, etc. Então a gente vê que f de nx, mantendo o y, é igual a n vezes f de xy. Ou seja, a área de um paralelogramo do qual um dos lados é x é proporcional a x. Mas é claro, por que o x é melhor do que o y? Não tem nenhum motivo para isso. Então, se eu fizer a mesma coisa com o y, né, eu vou obter também paralelogramos congruentes aqui. Então, esse f de x ny vai ser, ou m, digamos aqui, my, vai ser m vezes f de xy. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma grandeza que é proporcional a várias outras. A área é... Um aviso aqui, gente. Paraty Vermelha LOQ 8601. Quem tinha esse carro? Aqui não. Ah, sim. Dá um pulinho lá fora que está na entrada da garagem, então uma coisa assim. Desculpe. Está dado o recado? Bom, então aqui a gente tem uma situação de uma grandeza que é diretamente proporcional a x e diretamente proporcional a y. Uma grandeza que depende de várias outras, ela se diz proporcional a essas outras quando ela é proporcional separadamente a cada uma delas. Nesse caso, essa função f de x, y, eu posso escrever como sendo f de x vezes 1, vírgula, y vezes 1. Aquela brincadeira já usada anteriormente. Mas como ela é proporcional à primeira variável, então isso aqui fica x vezes f de 1, y vezes 1. Como ela é proporcional à segunda, fica x vezes y vezes f de 1, que é igual, vou chamar isso aqui de k, fica k, x, y. Então, a área do paralelogramo é uma expressão do tipo f de xy é igual a k vezes xy, como função dos lados. Tem alguma pergunta a fazer? Pode fazer. Você fez assim, eu entendi que... Olha, vocês podem fazer perguntas. Não é proibido, não. Pelo contrário, é bem-vindo. Então, a área do paralelogramo é uma função proporcional aos dois lados não paralelos desse paralelogramo. Agora, qual é a constante K? Bom, por acaso, a constante K é a distância
é a altura do paralelogramo. E o que é curioso é que essa altura pode ser vista de um lado ou do outro, vai dar a mesma coisa. Ok? Então, analogamente, a gente tem uma função que é... Você podia ter um sólido, um paralelepípedo, né? Que um paralelepípedo que tem essas dimensões aqui. X, Y e Z. Não precisam ser perpendiculares. Três arestas que concorram no mesmo ponto. Então a gente verifica que o volume desse paralelepípedo é proporcional, o volume, que é um Y, é proporcional a X, Y e Z. O raciocínio é exatamente, não é exatamente, mas é análogo a esse aqui. É análogo, não é exato, mas é análogo. Do ponto de vista abstrato é exatamente a mesma coisa, do ponto de vista concreto é análogo. Porque se eu duplicar o X aqui, eu vou obter outro sólido que é congruente ao primeiro. Mesma coisa se eu duplicar o Y, eu vou ter outro sólido que é congruente ao original, e assim por diante. Quer dizer, f de 2x é igual a f de 2x, yz é igual a 2f de x, yz. Então aí a gente tem exemplo de grandezas que são proporcionais a várias outras. E o que acontece é que quando você tem grandezas que são proporcionais a várias outras, a expressão se ela é proporcional a x, a y, a z, significa que ela é proporcional ao produto. Então, o que passa a vigorar, o que passa a ter importância aí, é o produto x, y, z. Você tem uma constante de proporcionalidade. É isso que faz com que os problemas da chamada regra de 3 composta, que é um nome muito engraçado, porque é regra de 3, mas não tem 3, pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas se você olhar, utilizar essa observação, ela fica uma regra de 3 mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma regra de 3 composta, significa que você tem uma proporcionalidade, você tem uma função, uma grandeza que é proporcional a várias outras, então ela é proporcional ao produto dessas outras. Então esse produto fica sendo uma única variável e você reduz os problemas de regra de 3 compostas a problemas de regra de 3 simples, simplesmente tomando o produto. Vamos ver um exemplo aqui. Ok. Na página 13 do livro tem o seguinte: trabalhando 8 horas por dia, 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros de comprimento em 12 dias. Então, trabalhando 8 horas por dia, 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros em 12 dias. A pergunta é a seguinte: se o número de horas de trabalho for reduzido para 6 horas, e
o número de trabalhadores aumentado de 3 para 5, e o número de dias aumentar para 15, quantos metros eles vão fazer de muro? Então, o comprimento. Então, isso aqui é H, é o número de horas. T é o número de trabalhadores e D é o número de dias. Então, o comprimento do muro vai ser proporcional ao número de horas trabalhadas, ao número de trabalhadores empregados e ao número de dias de trabalho. Isso aí é fácil de acreditar. Quer dizer, isso tudo, a gente sempre tem umas hipóteses subjacentes aí, que ninguém falta ao trabalho, não chove, está tudo bem, em paz, tal. Então as coisas funcionam normalmente. Se houver perturbações, aí essas perturbações têm que ser levadas em conta, mas quando você faz um projeto, você não leva em conta, você deixa de lado as perturbações e faz o projeto. E depois você tem o plano B, né? O plano B é para as emergências. Mas então, esse L aqui vai ser um fator de proporcionalidade vezes H, que é o número de horas de trabalho por dia, vezes o número de trabalhadores e vezes o número de dias. Então, você vê que o comprimento do muro executado, ele passa a ser dependente de uma só variável, que é o produto desses três números. Então, como é que a gente faz? Os dados, o que é que me dizem os dados? Os dados me dizem que quando você tem esse H vezes o número de trabalhadores, vezes o número de dias, é aqui 8 vezes 3, 24, 24 vezes 12, 480. Não? Não, esse aqui está errado. Porque quando eu aumento o número de trabalhadores, ele fica... Eu errei aqui. Desculpe. Isso aqui que eu escrevi está absolutamente falso, porque o comprimento do muro é proporcional ao número de horas de trabalho, ao número... Ah, não, está certo. Ao número de trabalhadores e ao número de dias. Tá bom, é certo. Pensei que eu estava olhando outra coisa, desculpem. Isso aí está certo. Hein? K é que o L dividido por... Esse quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o L, que é o comprimento do muro que vai ser executado, ele depende proporcionalmente desse produto aqui. Então, o que me interessa é saber esse produto aqui, fazer uma regra de 3 simples utilizando esse produto. Esse produto aqui é 8 vezes 3, 24, né? Vezes 12. Então, H, trabalhadores, vezes dia. Quando isso aqui é 8 vezes 3, 24, vezes 12, 480. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 12 não é 480. 24 vezes 12 é 288. 24 vezes 12 é 288. Aí corresponde a 40. Eu vou fazer a minha regra de 3 aqui, assim, 288 corresponde a 40. Para passar de 288 para 1, eu divido por 288. Ok? E para passar aqui, eu tenho que dividir por 288. Então fica 40 dividido por 288.
Bom, aí eu quero quantos? Eu quero 6 vezes 5, 30, vezes 15, 450. Então eu multiplico 450. Então aqui fica multiplicado por 450. Então fica 40 dividido por 288 vezes 450. Bom, 40 dividido por 88 vezes 450, de acordo com as contas aqui, dá 62,5 metros. Bom, infelizmente, eu titubeei. Essas coisas a gente tem que fazer bem, assim, fingindo que está tudo bem limpinho, tudo. Porque a ideia é a seguinte: regra de 3 composta, existem milhares de esquemas, faz setinhas, buraquinhos, etc. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a regra de 3 composta se reduz a uma regra de 3 simples, desde que você tome o produto das variáveis, se for tudo direto. Se for inverso, se tiver alguma variável aqui que quando aumentar o resultado diminua, quando multiplicar por 2 o resultado fica dividido por 2, a gente, em vez de tomar o produto, a gente bota aquela variável no denominador. Vamos dar um exemplo disso. Só tenho mais 5 minutos para dar um exemplo disso. Então, a mensagem que eu estou querendo transmitir é a seguinte: para resolver problema de regra de 3 compostas, a gente reduz a um problema de regra de 3 simples tomando o produto. Porque quando uma grandeza depende proporcionalmente de várias outras, ela depende do produto. Agora, se for uma grandeza que depende proporcionalmente de algumas de suas variáveis e é inversamente proporcional a outras, né? Por exemplo, se você tem uma grandeza assim, f depende de x, y e z, mas é diretamente proporcional a x e y e é inversamente proporcional a z. Então essa grandeza, o valor dela é igual ao fator de proporcionalidade vezes x vezes y sobre z. Bota o que for proporcional, inversamente proporcional no denominador. Então tem um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Tenho 5 minutos, né, Wagner? É suficiente. O exemplo é o seguinte: suponha que eu tenho 5 teares. Essa é uma simplificação do exemplo que está no livro, porque para ficar mais fácil. Trabalhando 6 horas por dia, eles conseguem tecer 1.800 metros de um certo tecido em 4 dias. Então, tem uma tecelagem, tem 5 teares, esses teares trabalhando 6 horas por dia conseguem tecer 1.800 metros de tecido em 4 dias. A pergunta é a seguinte: 4 teares diminui o número de teares, 2 deles quebraram, mas eu aumento o número de horas para ver se compensa. 8 horas por dia eles vão trabalhar. Mas agora eu preciso de tecer 2.000 metros de tecido. Quantos dias? Quantos dias vou levar para fazer isso? Bom, aí eu tenho o número de dias é diretamente proporcional ao número de metros que eu preciso. Se eu faço x metros por dia, então em 2 dias eu faço 2x metros, em 3 dias 3x metros. Então o número de dias que eu vou precisar é diretamente proporcional ao número de metros. Mas é inversamente proporcional ao número de teares e é inversamente proporcional
ao número de horas que esses teares trabalham. Tá certo? Se eu aumentar, duplicar o número de teares, o número de dias se reduz à metade. Se eu duplicar o número de horas, o número de dias necessários vai se reduzir à metade. Então eu tenho aqui uma regra de 3, que é a seguinte. O dado inicial, aqui, no dado inicial eu tenho 1.800 metros, dividido por TH, dividido por 32. Não. TH. É 30. É igual a 60. Agora o que eu vou precisar é 2.000 dividido por 32. Que é igual a 62,5. Então a minha regra de 3 fica assim. Com 60 eu tenho 4 dias. Com 62,5 eu vou precisar de quantos dias? Não sei. Eu vou fazer o seguinte. 60, 4 dias, então eu divido por 60. Fica 1. Eu preciso de 4 sobre 60 dias. Mas eu vou querer 62,5. Então eu vou multiplicar por 62,5. Então fica 62,5. Aí eu multiplico isso aqui. Isso aqui fica dividido por 60. Esse aqui fica multiplicado por 62,5. 62,5 vezes isso, 4 vezes 60, vezes 62,5, dá 4,16, que é aproximadamente 4 dias e 4 horas, aproximadamente. Com isso, terminou. Bom, Mais tarde eu dou a lista de exercícios. Fala, Wagner. não, eu queria dizer o seguinte, você achou 4 dias e 16 centésimos de dia. É. Só que um dia não tem 24 horas, é dia de trabalho. É. De fato, você tem razão. Então são 16 centésimos De 8 horas. Você tem razão. Tem toda a razão. Observação extremamente pertinente. 4 dias e 16 centésimos de 8 horas. 8 horas são 16 centésimos de 8. 8 vezes 16 é 8 vezes 40, 128. 128 dividido por 100. Mais ou menos 1h30, né? 1h30. Porque são 8 horas aqui. Obrigado, Wagner.